Por que ela não te escolheu? Você já se perguntou isso alguma vez na sua vida? Cara, eu já me perguntei isso diversas vezes na minha vida e eu sempre pensava que foi por causa da minha altura, se eu era bonito, se eu era feio, se eu era gordo, se eu era magro, e na realidade nunca é por causa desses motivos. Ela não te escolheu por causa da sua conta bancária. E cara, as pessoas, os homens principalmente, eles pensam que a mulherada é interesseira, eles pensam que, nossa, eu preciso ter dinheiro porque eu vou pegar a mina, mas eu não vou dar atenção pra nenhuma porque ela só vai ter interesse no meu dinheiro, sendo que essa não é a realidade. Na verdade, mulher se importa sim com quantos reais você tem na conta, mas não por causa do dinheiro em si. Sim, existe dos jobs que quer muito dinheiro, com certeza quer roubar toda a tua grana. Mas a maioria das mulheres, principalmente as mulheres de valor, as mulheres que você vai querer casar, elas veem o dinheiro como segurança, conforto, estabilidade, e a maioria é muito acostumada a entender que elas precisam de um homem que vai prover para elas. Os pais dessas meninas, dessas mulheres, sempre treinam elas para entender que elas precisam ser, sim, independentes, mas, cara, por que que elas vão ralar a vida toda? Por que que mulher bonita precisa trabalhar igual uma escrava? Isso não existe, cara. Mulher bonita não precisa trabalhar de forma, sabe, hardcore assim, cara, de uma maneira tão bruta, porque é o papel do homem prover, pagar as contas, pagar um jantar, e você se pergunta por que que ela não me escolheu? Por que que ela prefere o outro cara que tem um carrinho e 22, 23 anos do que eu que sou bonitão, tenho shape, mas tenho 18 anos e sou duro, entendeu? E isso não devia nem passar pela sua cabeça, porque você já sabe a resposta. Cara, é muito difícil porque as mulheres elas querem alguém que vai prover estabilidade. E você pode até prover lazer, prazer, risos, mas qual que é a brisa de tipo assim, você pensar que você vai ser melhor que um cara que tem grana, entendeu? E você pode até ser, se você correr atrás. Não é nem sobre não ter grana, mas sim sobre você estar correndo atrás e pelo menos na hora de se relacionar com alguém, você ter condição de prover o mínimo pelo menos você tem que prover. E a realidade é que se você tem menos que 20 anos, a situação é um pouco complicada, porque a maioria das pessoas estão começando a fazer dinheiro com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos. Então elas não têm carro, elas não têm um emprego que pague bem, elas não têm um negócio que fature bem. E essas mesmas pessoas competem com homens de 25, 30 anos por mulheres de 18, 19, 20 anos. Porque a nata, o topo dos homens também querem essas mulheres que são novinhas, entendeu? E hoje em dia essas mulheres elas querem viver bem, elas querem se cuidar, elas querem ser cuidadas, elas querem sair para algum lugar legal, para um lugar caro, não necessariamente só para lugares caros, lógico. Tem mulheres aí que só querem um homem de boa, um homem tranquilo, um homem leal, um homem engraçado, um homem carismático, e isso é 100% normal, cara. É normal as mulheres não desejarem um homem com dinheiro. Porém, quando a menina é de valor, quando a mulher é de valor, ela tem isso na mente dela. Cara, eu preciso de um homem que vai prover. E outra, se você vai casar com essa mulher, até quando vocês vão rachar a conta? Até quando vocês vão ter que dividir tudo? Até quando você não vai ter dinheiro, não vai ter condição para dar um presente da hora, para viajar para um lugar legal com ela, para comprar teu carro, para dar carona para ela, para sabe? Até quando vai ser um problema dinheiro na vida do casal? E cara, dinheiro é a principal causa que muitas pessoas terminam. Então você tem que estar disposto a entender, cara, que você está na idade de acumular bens, acumular capital. E você precisa trabalhar, você precisa empreender, você precisa dar o seu jeito para ter dinheiro. Se você não namora, tá de boa, você ainda vive por si. Agora, se você namora, cara, você tem que lutar, você tem que batalhar por você e pela sua mina. Então, realmente é uma decisão que pega. Porém, é uma decisão que te ajuda
a largar a zona de desconforto, a realmente ir pra cima. Então, cara, você tem tempo, você é solteiro, por que que você não tá, tentando criar 10 negócios diferentes? Por que que você não tá tentando variar suas fontes de renda? Por que que você não tá dormindo até 3, 4 da manhã tentando empreender no seu negócio? Por que que você não tá, eu faço vídeo no YouTube? Por que que você não tá fazendo 10 vídeos no YouTube? Por que que você não tá fazendo vídeos virais? Você se pergunta por quê? Ou melhor, você se pergunta até quando você vai ficar sem poder entregar estabilidade para as mulheres que você se relaciona? Cara, você tem que entender que quanto melhor, quanto mais grana você tiver, mais vai ser a sua energia sexual, mais você vai atrair. Porque as mulheres, ainda mais se você for novo, cara, se você for novo e tiver grana, você vai ter muita mulher. E não necessariamente que isso é bom, eu quero ter muita mulher, mas você vai atrair muitas possibilidades e poder escolher o que realmente é raro para os homens. Poder escolher com qual mulher você vai querer passar a sua vida inteira, com qual mulher você vai casar. E cara, isso é uma possibilidade que ser jovem, ser novo e ter dinheiro causa. Então você precisa batalhar por isso. E é justamente por não ter isso que você não consegue escolher. É justamente por não ter dinheiro que você que tá na lista de escolha. Será que eu vou escolher esse? Ou será que eu vou escolher esse? Ou esse? Ou a última opção? Esse aí. Entendeu? Então, realmente você precisa aprender a cuidar do seu jardim para depois começar a caçar borboleta. A história do jardim é muito legal. Vou contar caso você não saiba. Mas tinha um homem que ele queria ter um jardim cheio de borboletas. E ele começou a caçar borboletas. Ele caçava, ele tentava pegar uma, duas, três, quatro. Mas sempre que ele colocava no jardim, elas fugiam, elas iam embora. Até que um dia ele acordou e falou: eu vou tentar de uma forma diferente. Eu vou cuidar do meu jardim. Eu vou plantar boas árvores. Eu vou cuidar das plantas. Eu vou fazer um riozinho. Eu vou deixar tudo bonito, com bom aroma. De repente, quando ele cansou de correr atrás de borboleta e cuidou do próprio jardim, ele acordou e viu que as borboletas estavam começando a chegar. Uma, duas, 10, 20, 30, 50. 50 borboletas por ele ter cuidado do jardim. O que é o seu jardim? O que está sendo importante para você hoje? É cuidar do seu dinheiro? É cuidar do seu físico? É cuidar da sua saúde mental? É cuidar da sua saúde? É cuidar de quem está perto de você? Cara, você precisa definir isso urgentemente. Porque quanto mais cedo você decidir cuidar disso, mais cedo você vai atrair borboletas, mais cedo você vai atrair mulheres para sua vida, mais cedo você vai atrair oportunidades para sua vida. E é isso que você precisa para ser feliz, para ser próspero, para realmente ser abundante. Então é isso, rapaziada. Ela não te escolheu, não é porque você é feio, nem porque você é magro ou gordo. Sim, por causa da sua conta bancária. Então decida mudar isso urgentemente, porque se você tem menos de 20 anos, cara, você tá competindo com gente grande, você tá competindo com um leão, e você precisa aprender a caçar melhor que os leões. Você precisa ser furtivo, matar um por um e ser melhor que eles. Então é isso, rapaziada. Aproveite a sua juventude. Tamo junto. Valeu.